Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Um velho negro entra em um banco com uma sacola. Eles riem, até se arrependerem. Nesta cidade onde torres de vidro e aço eram testemunhas silenciosas do poder econômico, o banco era um desses lugares intocáveis, onde a própria arquitetura exalava riqueza e pretensão. As paredes eram de um mármore branco deslumbrante e imaculado que parecia refletir cada raio de luz como se quisesse ampliar ainda mais o esplendor do lugar. Lustres de cristal, suspensos em espirais majestosas, lançavam uma luz suave, mas onipresente, enquanto os balcões de madeira escura, polidos até um brilho quase espelhado, davam ao espaço uma gravidade solene, como se cada cliente que entrasse no banco apenas acrescentasse a lenda do lugar. Era um mundo à parte, um mundo onde a riqueza parecia reinar como um deus, onde aqueles que tinham poder circulavam por esse espaço com a segurança de seu status. Os funcionários, vestidos com ternos impecavelmente cortados e terninhos pretos, moviam-se entre os balcões com uma precisão quase militar, cada gesto ditado pela necessidade de manter essa fachada perfeita. Os clientes, em sua maioria homens e mulheres de negócios bem vestidos, trocavam olhares furtivos, julgando os vizinhos com base em carteiras e relógios de ouro. Neste banco, a aparência não era apenas um trunfo, era chave para pertencer a uma classe social que muitos só podiam admirar de longe. No meio desse cenário de luxo e superficialidade, entrou um homem que quebrou a perfeição da imagem com uma simplicidade que parecia quase incongruente. Joseph, um velho negro, apareceu, sua figura frágil silhuetada contra a entrada de vidro, quase como um fantasma vagando em um mundo que não parecia feito para ele. Seu casaco, desbotado pelo tempo e pelas condições climáticas, caía sobre ele como uma pele de outra era. A bolsa de lona que ele segurava na mão, puída, parecia mais um fardo do que um simples objeto de transporte. Era uma bolsa que trazia as marcas de uma vida de lutas silenciosas, de jornadas feitas por estradas às vezes perigosas. José não era um homem que atraísse atenção por sua aparência. Seus cabelos grisalhos, ralos como neve derretida, eram a sombra de uma juventude perdida. Seu rosto, marcado pelas provações da vida, contava histórias de sacrifícios, sonhos frustrados e lutas invisíveis. Seus olhos, porém, estavam cheios de infinita sabedoria, como os de um homem que viveu mais do que muitos poderiam imaginar, que sobreviveu às vicissitudes da vida carregando consigo uma dignidade intacta, embora muitas vezes desprezada. Joseph se aproximou lentamente do balcão, seus passos ecoando no silêncio do banco, contrastando com o leve zumbido das conversas baixas. Os caixas e clientes presentes observavam com olhares distraídos, mas havia algo estranho em sua entrada. Ele não se enquadrava no perfil de clientes habituais deste estabelecimento. O homem não estava com pressa nem preocupado. Ele seguiu em frente com calma e determinação, como se pertencesse a outro mundo, um mundo onde olhares de desprezo não conseguiam tocar a serenidade de um homem resignado a tudo, exceto a humilhação. Quando Joseph se aproximou da caixa, uma jovem loira com maquiagem perfeita e uma aparência cuidadosamente composta, ela nem se dignou a olhá-lo diretamente. O olhar dela, banhado pela luz dourada dos lustres pendurados, pousou brevemente nele e depois desviou o olhar com uma clara falta de interesse. Pessoas como ele não tinham lugar aqui. Ela não tinha certeza do motivo exato pelo qual ele estava lá, mas ele certamente não estava lá para comprar um produto de alta qualidade ou exigir um serviço excepcional. Bom dia, senhor, ela disse, com um tom um pouco educado demais, quase indiferente, como se estivesse tentando se livrar da presença dele. Gostaria de depositar um cheque, respondeu Joseph com uma voz calma, mas firme, uma voz que parecia se recusar a ser dominada pela hostilidade implícita do ambiente. A caixa, depois de olhar rapidamente para sua bolsa, fez uma pausa e discretamente voltou o olhar para seus colegas. Este gesto quase imperceptível revela um pensamento instantâneo. A bolsa de lona gasta era um sinal óbvio para ela. Um sinal de pobreza, negligência e, talvez, em sua mente, um sinal de desonestidade. O olhar que ela trocou com seus colegas, por uma fração de segundo, foi o suficiente para formar um julgamento silencioso. Este velho, apesar de seu comportamento plácido, representava para eles um mistério que eles achavam que poderiam resolver através de seu próprio prisma de preconceito. Ele provavelmente tem um cheque falso, sussurrou um dos colegas atrás dela, um jovem de cabelo bem penteado, que já parecia tomado pela certeza de suas próprias ideias. Talvez ele tenha roubado a bolsa também,
sussurrou outra voz, a de uma jovem caixa que não tinha idade suficiente nem para entender as duras verdades da vida. Olha a cara dele, parece que está farto de tudo, respondeu um terceiro, que não tinha mais que 25 anos, mas já tinha um ar de arrogância que revelava sua falta de realismo. O riso se dissipou no ar, tão leve quanto nuvens cruzando um céu de verão, mas seu impacto foi profundo. Neste lugar, de resto, bem cuidado e calmo, seu som traiu uma verdade amarga, a ironia de uma sociedade que se acredita acima de todos, mas que não hesita em julgar sem saber. José, o velho com o saco gasto, não fez nenhum movimento para responder a essas zombarias. Ele sabia que tudo isso era apenas um reflexo de um mundo superficial e cruel, e não queria se rebaixar ao nível deles. A mente dele era maior que essa cena ridícula. Ele simplesmente esperou, em absoluta calma, com a serenidade de alguém que havia passado por muito mais do que seus detratores poderiam imaginar. O silêncio, pesado e opressivo, durou alguns momentos antes que um dos gerentes, um jovem de cerca de 30 anos e olhar confiante, emergisse da sala dos fundos. Ele era um dos mais jovens do banco, um homem que havia herdado sua posição pela eficiência, mas também por sua capacidade de se adaptar à cultura de poder que governava o lugar. Ele era exatamente o tipo de indivíduo que acreditava na superioridade de seu status e na legitimidade de seus julgamentos. No entanto, no fundo, ele sabia que seu próprio julgamento sobre Joseph era puramente intuitivo, moldado por preconceitos inconscientes alimentados por uma sociedade que categoriza as pessoas com base em sua aparência. Ao se aproximar de Joseph, ele deu um sorriso discreto, quase como se estivesse se permitindo uma forma de compaixão, mas era um sorriso tingido de desprezo. Um sorriso que dizia, vou ser legal, mas sei o seu valor melhor do que você mesmo. Seu tom era calmo, mas a arrogância subjacente não deixava dúvida sobre sua atitude. Senhor, o senhor tem uma conta aqui? Ele perguntou, seu olhar penetrante caindo sobre Joseph, procurando por qualquer sinal de desconforto ou nervosismo. José, embora sentisse essa pressão, permaneceu implacável. Suas mãos tremiam um pouco, mas ele não deixou que isso prejudicasse a dignidade do seu gesto. Em silêncio respeitoso, ele começou a tirar seus papéis, cada movimento marcado pela lentidão de quem aprendeu a não se apressar, a não ceder à urgência do momento. Ele não estava ali para se justificar, nem para atender às expectativas daquele jovem que o examinava como um inspetor meticuloso. Não, Joseph sabia que o momento da verdade chegaria em seu próprio ritmo. Ele tirou sua carteira de couro preta, um item simples, embora cuidadosamente guardado, um forte contraste com sua bolsa de lona desbotada. O couro estava levemente patinado, um sinal de anos de lealdade a esse acessório modesto, mas prático, que muitos dos jovens do banco talvez considerassem velho demais para ser chique. Mas esta carteira não era apenas um acessório, ele foi testemunha de seus anos de esforços e sacrifícios. Quando ele sacou um cartão de crédito dourado, um cartão que ele havia conquistado ao longo de anos de investimentos cuidadosos e trabalho duro em setores muitas vezes desaprovados por aqueles que frequentam esses lugares, ele sabia que iria mudar a atmosfera do ambiente. Joseph estendeu o cartão sem dizer uma palavra, com a mão calma, uma mão que carregava muito mais do que anos de luta. O gerente pegou quase que automaticamente, sem prestar muita atenção, como se estivesse manuseando algum tipo de objeto. Mas, assim que ele viu o cartão, algo aconteceu. Um arrepio de incerteza percorreu-o, seus olhos se fixaram nas informações do cartão, e seu sorriso condescendente desapareceu instantaneamente. O número do cartão, o nome, o tipo de cartão, tudo agora lhe era familiar. Mas o que ele não sabia, o que ele não havia previsto, era o valor que aparecia na conta bancária vinculada àquele cartão. Ele nem precisou olhar por mais de alguns segundos para entender que aquele velho não era um cliente comum. O número na tela quase o fez engolir em seco. Não era apenas uma quantia significativa, era uma quantia colossal, um valor que ele nunca imaginou que apareceria na conta de um homem como José. Uma conta que, segundo os registros bancários, havia sido aberta décadas antes, mas que, ao longo dos anos, se tornou um dos principais investimentos da instituição. Esse detalhe, esse fato aparentemente insignificante, fez sua certeza vacilar. O gerente, sobrecarregado pela percepção de seu erro, procurou palavras. Ele tentou recuperar o equilíbrio, mas o constrangimento era evidente em sua voz, em cada sílaba que falava. Senhor Joseph, com licença, eu não sabia. Peço desculpas por esse mal-entendido, ele gaguejou, com a voz trêmula,
traindo sua vergonha mal disfarçada. Joseph sorriu levemente, um sorriso cheio de sabedoria forjada pelas dificuldades e uma tristeza silenciosa, como um suspiro reprimido por anos. Esse sorriso não era nem vingança nem um triunfo retumbante, mas sim uma resposta gentil e desiludida a uma realidade que ele conhecia muito bem. Ele sabia. Ele sabia que aqueles olhares de desprezo, aquelas risadas abafadas, aqueles suspiros impacientes não eram dirigidos a ele como homem, mas à ideia que tinham dele. Um velho negro, de andar lento, vestido modestamente, carregando um saco surrado, era tudo o que eles queriam ver. Mas o que eles não sabiam era a história que se escondia por trás daquelas rugas, por trás daquela aparência discreta. Eles não viram os anos de trabalho duro, as noites sem dormir gastas construindo, calculando, antecipando. Eles não viram os sacrifícios, nem as portas fechadas em seus rostos, nem as humilhações sofridas silenciosamente em um mundo que não queria acreditar que eles eram capazes. Eles não viram a criança pobre que se tornou um empreendedor, o homem marginalizado que se tornou um acionista, o cidadão marginalizado que se tornou um construtor de pontes entre comunidades. Ele calmamente preencheu os papéis necessários, assinou sem pressa. Cada traço da caneta soava como uma declaração de soberania. Então, com aquela lentidão que não era mais da idade, mas da dignidade assumida, ele se virou para sair do banco. Ele não lançou um único olhar de reprovação, nem uma palavra amarga. Ele não precisava disso. Atrás dele, o silêncio caiu como uma guilhotina. O riso havia evaporado. Os jovens funcionários ficaram paralisados, com os rostos marcados pela vergonha e pelo arrependimento. A Caixa, que havia rido alguns minutos antes, agora olhava para baixo, capturada pelo eco de seu próprio julgamento. De repente, seu batom pareceu muito brilhante, muito pretensioso, comparado à nobreza silenciosa daquele homem que ela achava que poderia humilhar. Os sussurros cessaram, mas a vergonha ficou profundamente gravada. Era uma vergonha pesada e silenciosa, do tipo que não se dissipa com desculpas rápidas, mas permanece gravada na memória como uma queimadura lenta. Joseph não era um cliente comum. Ele foi um daqueles cujos investimentos consistentes e de longa data permitiram que o banco prosperasse. Ele atravessou as décadas sem fazer barulho, mas com constância. Ele era um pilar invisível, mas essencial. Ao passar pelas portas, Joseph olhou para a fachada de mármore do edifício, um monumento frio, branco e austero, um símbolo da instituição que o recebeu com condescendência naquele dia. Ele ficou ali parado por um momento, imóvel. Ele não sentiu raiva. Ele sabia que a verdadeira justiça às vezes não precisa de tribunais nem de gritos. Ela se manifesta nas mudanças de olhares, no despertar das consciências. Naquele dia, José não partiu apenas com a confirmação de seu status ou o reconhecimento de suas habilidades. Ele partiu com algo mais precioso, a certeza de ter permanecido fiel a si mesmo, de ter se mantido firme sem ódio, de ter provado, sem palavras, que o valor de um homem não tem nada a ver com a opinião dos outros. A história de Joseph não é apenas sobre preconceito. Ela fala sobre resiliência. Ela fala da capacidade de algumas pessoas de suportar o peso do desprezo sem ceder, de seguir em frente com dignidade em um mundo que lhes nega o respeito básico. Ela lembra a todos que a ouvem que, às vezes, os maiores são aqueles que menos notamos. Aqueles que caminham contra a corrente, silenciosamente, mas com uma força silenciosa que nada pode quebrar. E os funcionários deste banco nunca esqueceriam isso. Toda vez que um cliente entrava pela porta vestindo roupas modestas ou com pele escura, ele se lembrava de Joseph. Eles se lembrariam de que por trás das aparências pode haver grandeza.